dificuldade de economizar é a mesma coisa de falta de planejamento financeiro, né? Às vezes a pessoa diz, eu quero comprar isso, mas ela nunca se planeja para guardar o dinheiro para comprar, então ela nunca pode comprar, né? Então, porque ela tem a dificuldade de economizar o dinheiro. É a mesma coisa. Colocar aí o consumismo, como também o consumismo. Consumismo, ponto. Agora é o arremate. Gente, o arremate, como é uma conclusão do período, só que você diz que o problema tem que ser resolvido, você coloca um conectivo conclusivo, logo assim, entendeu? Agora o arremate, logo, ponto. Esse problema, esse impasse deve ser solucionado com urgência. Esse impasse deve ser só. Por que eu não vou colocar problema? Não, eu já coloquei, gente, ó, lá em cima. Esse problema deve ser solucionado com urgência, ou urgentemente, ou imediatamente. Esse impasse deve ser solucionado com urgência. Ponto. Vamos ler ela agora. No seriado mexicano conhecido como Chaves, o personagem Seu Madruga vive em dívida com o pagamento do aluguel de sua casa. Então, eu contextualizei, né? Repertório. De maneira análoga, no Brasil, muitos brasileiros têm contas atrasadas. Desse modo, esse problema ocorre devido ao desemprego, tese 1, como também o consumismo. A pessoa compra em excesso. Tese 2. Logo, esse é minúsculo, tá? O é minúsculo e ao invés do ponto é uma vírgula. Aí é o arremate, gente. Logo, vírgula. Esse impasse deve ser solucionado com urgência. Ponto. Gente, agora vamos debater um pouquinho sobre o eixo economia. Endividamento. Pronto. Vamos pensar aqui em alguns repertórios. Fique à vontade quem quiser participar. Vocês poderiam usar a Constituição Federal para dizer que ela garante o direito ao trabalho, né? Só que no entanto, essa garantia não é plenamente efetivada, visto que nem todos têm acesso ao trabalho. Isso aí vai gerar endividamento. O que mais, gente? A crise de 29, quem já estudou na escola, né? Gerou endividamento, gerou desemprego, pode-se ter esse repertório também, quem quiser nesse tema, o Seu Madruga, né? Tem até, eu recebi uma redação com esse tema, que não tá fácil aqui não, mas com a música dos Mamonas Assassinas, Shopping Center, gente, que ele diz, a minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Naquela época, como está com alguns anos, não tinha, né, era em crediário mesmo. Mas o que essa pessoa gosta de fazer? Comprar no crediário, comprar fiado, né? Então, isso aí gera endividamento. Então, quem quiser colocar a música Shopping Center dos Mamonas Assassinas, é um repertório, trechinho da música com esse eixo aí, viu? Que mais de repertório? Cadê? Uma pesquisa do Serviço de Proteção de Crédito, o SPC, realizada em outubro de 2018, afirma que apenas 31% dos brasileiros são consumidores conscientes. Então, o que significa? Que a maioria compra sem intenção de pagar, né? Compra em excesso. Então, gente, eu falei aqui de alguns repertórios.
Se você quiser trazer o contexto da pandemia do Covid-19, é um repertório, tá? Quem citar a pandemia do Covid-19 em redação é um repertório, porque é um período histórico recente, tá? Que vai ficar marcado para sempre na história, porque traz consequências até hoje. Gente, a pandemia do Covid-19 aumentou muito o número de famílias endividadas, né? O que houve? Houve o descaso do governo em relação à inflação. A gente sabe que aumentou muito os preços dos alimentos. O que mais? Houve várias lojas, estabelecimento comercial foi fechado, gerou desemprego. Então, quem quiser dizer que aumentou o endividamento durante a pandemia é um repertório. Já pode contar como repertório. Pronto, agora vamos falar um pouquinho das teses. Causas do endividamento. Eu vi que muitas pessoas já citaram o quê? Falta de planejamento, tá certo. Culpar a escola. Quem fez essa culpa à escola, quando chegar no desenvolvimento, vocês vão dizer que a escola é tecnicista, a escola só está preocupada, né, em focar nas disciplinas, focado em provas quantitativas, e não está elucidando o senso crítico do estudante quanto às questões monetárias. Então, você já explica para o corretor sua tese. O que mais, gente? Consumismo. Que é o consumista? Aquela pessoa que não pode ver nada, né? Ela tem o quê? Um celular, 2 celulares, mas ela viu o amigo com um novo, ela viu a propaganda de um, ela quer ter, né? Tudo que está na moda. Então, é aquela pessoa consumista. Ela tem de tudo, muita coisa, porque ela não pode ver, né? Tem aquela vontade de comprar. Então, o consumismo também gera endividamento. O que mais? Inflação. Gente, o que ocorre quando os preços estão altos? Ineficácia do salário mínimo. Então, a pessoa que ganha um salário, que é pouco, se tudo está caro, o salário não vai ser valorizado, o salário fica pouco e não vai suprir as dívidas, as necessidades básicas. Quais são nossas necessidades básicas? Gente, todos nós temos despesa com conta de água, luz, né? Saúde, porque raramente você tem que ter despesa com saúde. O que mais? Internet, né? Combustível para os transportes, educação. Então, fica pouco o salário mínimo para suprir todas essas despesas. Concordam ou não? Então, o que isso ocasiona? Endividamento. Então, você pode explicar que o salário mínimo é ineficaz, é pouco, né? É insuficiente, só vocês não vão dizer é pouco, insuficiente para suprir as necessidades básicas. E explica, o corretor vai querer saber que necessidade, dá exemplo de água, luz, né? O que mais, gente? Realização de empréstimos. Então, eu fui em 5 bancos, fiz 5 empréstimos. É claro que, né, vai ter rolo aí, porque os bancos, eles cobram juros, né? Então, se eu fiz um empréstimo de 2.000, eu pago 4, né? Quando vier juntar o juro. Então, quem quiser colocar como tese a realização de empréstimo é bem pertinente, porque empréstimo tem muitos juros. O que mais, gente? Vocês podem colocar falta de informação, né? Pode dizer, culpado dizer que a mídia não está colocando campanhas de conscientização a respeito do consumo consciente, né? Que mais? E, gente, era muito importante ter na escola, acho que nas escolas particulares tem, né? A disciplina de educação financeira. Vocês estudam? Quem ainda estuda educação financeira na escola? Porque é muito importante, gente. Hoje em dia, principalmente as crianças, dão muito trabalho para comprar, né? Tudo que vê quer. E aí, criança é um ser humano que acha tudo barato. Tudo que vê, acha barato e quer, né? Então, tem que ter muita
é muito importante que haja educação financeira nas escolas, para que os alunos tenham, desde cedo, aprendam a lidar com o dinheiro, né? Para que no futuro eles não sejam adultos endividados. O que mais? Pronto, debatemos aqui. Ficou claro, gente, o eixo economia, né? Porque eu recebi algumas mensagens, professor, o eixo economia, eu não consigo escrever nada com o eixo economia. Gente, eu achando que tinha escolhido os eixos mais fáceis. Não é difícil, gente. Se você for parar para pensar realmente os motivos, as causas, leiam sobre os eixos. Ó, esse período que a gente ainda está na estrutura, vamos estudando, vamos pesquisando sobre vários temas e lendo, porque isso aí é bagagem cultural. Na hora de montar a redação, vocês vão, né? Ó, vocês que assistem o Chaves, eu sei que todo mundo conhece a história de Chaves, né? Ficou bem fácil, né? Agora vão lembrar, né? Toda vez que vê o seu Madruga, lembrar que ele se encaixa no eixo da economia, né? O Chaves se encaixa muito no eixo social, né? A fome. O Chaves é um menino que ele está sempre, ele é envolvido na pobreza, né? Ele sempre está mendigando por comida. Ele é órfão, né? De pai e mãe. Que mais, gente? O bullying, né? O personagem Nhonho, por ele ter obesidade, sofre muito preconceito dos amigos. Então, você também pode abordar. A educação precária, a gente sabe que a escolinha do professor Girafales, os alunos têm muita dificuldade com leitura e escrita, né? Então, o Chaves dá para abordar vários temas sociais. Pronto. Entendido o eixo economia, que agora nós vamos debater sobre o eixo saúde agora. Agora nós vamos fazer uma redação, não, uma introdução. Pode passar aí para a gente fazer agora com o eixo saúde. Com a automedicação, gente, entre os brasileiros. Vamos ver. Alguém quer sugerir um repertório? Repertórios, automedicação. Eu estava pensando em colocar a Constituição, mas eu vi tantas aí com a Constituição. Ó, o Platão, ele tem uma citação sobre saúde muito pequena e muito fácil de lembrar. Vamos colocar ela? Coloca aí. Para o filósofo Platão, pode começar. Então, a gente está produzindo agora sobre a automedicação, é no eixo saúde, gente. Então, estamos começando fazendo uma contextualização, que é uma alusão histórica sobre o tema. Tio. Vírgula. Aí, gente, eu tirei do jeito que o Platão disse, é uma citação direta. Então, como é direta, é entre aspas. Sempre que vocês usarem o repertório do jeito que foi dito, é entre aspas. O importante não é viver, vírgula. O importante não é viver, vírgula. Mas viver bem. Vírgula. Não terminou ainda, não. De modo a enaltecer o valor da saúde. Pode tirar a vírgula e a aspa, que não vai terminar ainda, não. De modo a enaltecer o valor da saúde. Não. Nem copo. Bom. Ponto. Ponto. Para o filósofo grego Platão, importante não é viver, mas viver bem tem uma vírgula depois do bem. De modo a
pode tirar esse O. De modo a enaltecer o valor da. Pronto. O valor da saúde. Pronto. Pronto, gente. Ó, o Platão diz assim: o importante não é viver, mas viver bem. Né? Gente, se eu for lá na farmácia e compro lá os remédios que eu quiser, eu estou vivendo bem conforme postula Platão? Sim ou não? É? A gente sabe contraditórios, os coletivos de oposição, entendeu? Então, eu vou usar contudo, entretanto, todavia. Vamos usar o todavia. É da mesma família, tá? É da mesma família do contudo, do entretanto, do todavia. Todavia, vírgula. Todavia, vírgula. Todavia é junto, tá? É um coletivo de vírgula. Todavia, vírgula. A citação do autor. Ó, gente, a gente está fazendo uso produtivo do repertório. A citação do autor. A citação do autor não é vivenciada na prática. Não é evidenciada na prática. Porque se a pessoa está se automedicando, ela não vai viver bem. Claro que não, né? Não é vivenciada na prática, vírgula. Gente, até prática eu fiz o uso produtivo do repertório. Agora eu vou apresentar o tema. Então, coloca aí, tendo em vista que o problema da automedicação, aí tu só problematiza, representa um obstáculo preocupante. Tendo em vista que o problema da automedicação representa um obstáculo preocupante ou representa um obstáculo de grandes proporções. Você pode problematizar do jeito que quiser, contanto que afirme que o tema é um problemaço, né? Sem dizer problemaço. Da automedicação representa um obstáculo de grandes proporções. Ponto. Tá? Pronto, gente. Agora, eu vou apresentar as duas teses. Colocar aí o conectivo de continuidade, nesse sentido, vírgula. Nesse sentido, vírgula. Nesse sentido, vírgula. Vírgula. Esse problema, essa mácula, esse revés ocorre devido... eu vou colocar aqui outra forma que vocês podem apresentar as teses. Nesse sentido, esse revés ocorre devido não só deixa eu ver. Gente, vamos pensar em mais causas sobre a automedicação. O que eu percebi aí? As que vocês mais citaram foi a facilidade, né, de ir na farmácia para comprar, né? Colocar consequências, né, que geram doenças, certo? Teve umas teses aí que eu não vi. A ineficácia do sistema de saúde, muitos colocaram. Precariedade do sistema de saúde, muitos colocaram. Que mais? Gente, essa precariedade do sistema de saúde envolve tudo. Longas filas, demora para marcar uma consulta, né? Às vezes você precisa de uma consulta com um psiquiatra, por exemplo. Só tem 2 vagas, não tem vaga, então você não vai querer esperar. Às vezes você vai lá e compra o remédio, né? Então, envolve tudo isso, a precariedade no sistema de saúde. Venda livre de medicamento, muitos colocaram. Teve umas teses que ninguém lembrou, gente.
Gente, será que a mídia é uma tese bem coringa, será que a mídia influencia ou não na automedicação? Né? Influencia. Ó, quem nunca viu a mídia colocando aquelas propagandas de remédio? Coloca ali as propagandas, falta não acabar, é uma hora, né? E aí, gente, eles falam dos efeitos colaterais, colocam remédio para emagrecer, colocam remédio para parar de fumar, para parar de beber. E aí eles nunca dizem, ó, os efeitos colaterais é esse e esse. Quem tem tal doença não pode tomar. Ele só fala dos benefícios. Né? Ninguém lá fala de efeito colateral. Então, a mídia influencia. Então, ali você está ali assistindo, daqui antes de terminar, quer comprar. Então, vamos colocar aí, devido não só à influência midiática, a mídia ela atua como manipuladora também. Tese 1, vamos lá, influência midiática, ou da mídia, tá? Então, tem chapeuzinho do vovô aí no E. Influência midiática ou da mídia, tá? Ó, o governo a gente pode culpar também. Eu não vi ninguém culpar o governo, pode culpar. O que mais, gente? Outra coisa que eu não vi ninguém falar, influência familiar. Quem é que não concorda? A família influencia. Ó, oh, muitas vezes a família diz, mulher, não precisa levar no médico, não. Vai na farmácia, ó, meu menino, quando está doente, ele toma tal remédio. Então, a pessoa acha que todo organismo é igual, né? E se um remédio servir para o filho dela, vai servir para o seu também, né? Então, a família, sim, a família influencia. O que mais, gente, que pode ser usado como tese? Desse jeitinho aí, né? Eu mesmo, quase toda vez que meu filho adoece, eu gosto de levar no médico, porque o organismo dele é muito resistente à medicação. Então, eu penso, se já é resistente, o médico passando, veja lá, eu indo, né, com o farmacêutico. Então, eu nem escuto, né? Eu vou levar. Mulher, tu não cansa não, tá em médico, não vai não. Compra tal remédio que ele fica bom. O meu toma nem todo, já melhora. E aí, se a gente não tiver um senso crítico, né, vai, tá bom, qual é o nome? Me dá aí que eu vou lá comprar. Então, muitos faz isso, né? Então, a influência familiar, doutor Google, né, também. Quem é que não vai lá pesquisar no Google, ver lá até a lista de remédio? E aí vai lá e compra. Remédios para tal doença, aí sai na mão, né? Então, você também é influenciado muito pelo Google. Gente, as consequências da automedicação, quais são? Ó, às vezes mascaram os sintomas. Eu tomo um remédio para uma doença e aí eu tenho um alívio provisório. Então, isso vai mascarar meu sintoma, né? Então, vai dificultar no diagnóstico. Aumenta a resistência das bactérias, né? Ocorre efeitos colaterais, que todo remédio tem, morte, às vezes pode ocorrer, né? Que mais? A dependência a medicamentos, intoxicações e alergias, ocorre demais. Então, gente, vamos para a tese 2 agora. Ó, depois de a influência da mídia, que tese vocês querem colocar? Devido à influência da mídia, vírgula. Deixa eu ver. Nesse sentido, esse revés ocorre devido não só à influência da mídia, como também, o que a gente pode colocar? Como também a influência familiar. Colocar aí. Como também a influência. Ó, gente, a pandemia também dá para usar como repertório na saúde, ó, nesse tema. Gente, durante a pandemia, é só o que muita gente disse, ó, tem certas vitaminas que você vai ficar imunizado do vírus. Então, aumentou muito a procura por suplementos alimentares, né? O uso de vitaminas. Então, quem quiser dizer que a prática da automedicação aumenta. Ou, eu tenho, gente, eu conheço uma pessoa que deu Covid junto com o outro vizinho. E aí, um pagou uma consulta caríssima, né? E aí, depois, o vizinho deu Covid e ele só passou a receita.
Não, seu médico foi bom, você pagou tanto na consulta, só pegou a receita dele e foi comprar os mesmos remédios que o médico passou, né? Então, cada um estava com uma forma de sintoma diferente, mas foi lá e comprou, né? Então, acontece muito isso, né? Como também a influência familiar. Agora, vocês vão colocar o arremate. Coloca o ponto e o conectivo de conclusão. Pode ser o mesmo igual, o mesmo da outra. Por isso, vírgula. Constrói aí, Tiago, arremata, o que tu quiser, coloca aí. Por isso. Aí só destaca a estrutura. Ótimo. Que sejam capazes de amenizar. Vamos trocar revés, porque eu já coloquei, tá percebendo? Esse problema, não colocou problema. Não, o problema já tem também. Coloca aí essa mácula. Ó, pode ser mácula, obstáculo, empecilho, imbróglio. Tudo isso é sinônimo de problema, que remete ao tema, tá? Pode ser essa mácula também, esse obstáculo. Pode destacar a estrutura agora, tá? Pronto. Pode encerrar a gravação.